Opa, galera, boa noite. Queria primeiro agradecer a vocês que estão aí até agora esperando o segundo hangout do GDG Salvador. Essa minha voz envolvente é porque eu tô gripado mesmo. Então, vamos lá. Ciro? E aí, beleza, cara? Opa, Ciro aqui, Ciro Nunes, o primeiro Google Developer Expert em AngularJS da América Latina. Ciro, Opa, desculpa, não te ouvi. vamos lá. É sua vez de se apresentar, meu velho. A bola tá com você. Manda brasa. Beleza, valeu, obrigado. E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui às 11h45 de Belo Horizonte. Agora são 10h45 aí em Salvador. Então, o Will me convidou aí para falar um pouquinho de AngularJS, aí no segundo Hangout do GDG Salvador. Então, vou tentar fazer esse tempo aí o mais proveitoso possível para nós. Qualquer pergunta que vocês tiverem, como que nós vamos fazer com as perguntas aí, pessoal? William, Marlon, Opa, Ciro, como que nós vamos fazer com as perguntas aí? eu vou fazer o seguinte. A gente vai aqui no final, a partir de perguntas e respostas, para não parar você no Beleza. meio da apresentação e cortar seu fluxo de raciocínio. Certinho. Então vamos deixar as perguntas para o final, né? Nada impede de vocês já irem digitando as perguntas aí, mas nós vamos deixar para responder todas no final. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu não vou ficar falando muito sobre mim, porque durante a apresentação já vou falar. Só algum de vocês me dá o feedback aí se tá dando para ver os slides. E aí a Opa, tá gente dando já para ver começa. tranquilo, velho. Tá ótimo. Então vamos lá. Eu vou apresentar essa palestra aqui, criando componentes em AngularJS, que eu acredito que serve tanto para quem está começando, quanto para quem já tem um certo conhecimento e tá buscando aprofundar os conhecimentos aí no Angular. Então, acredito que essa daí vai servir bem para agradar a maior parte do público aí. Então, bom, criando componentes em AngularJS. Eu sou Ciro Nunes, sou front-end engineer. Você me encontra aí na maioria das redes sociais por Ciro Nunes Dev. Só meu GitHub que é /Ciro Nunes. E eu também tenho meu site aí, cironunes.com. Beleza? Eu trabalho na Questrade, que é uma empresa canadense. Então hoje eu moro aqui em Belo Horizonte, mas trabalho para a Questrade remotamente. Como o Wilson falou aí, eu sou Google Developer Expert em AngularJS. Eu sou organizador do AngularJS São Paulo, que é um meetup lá que a gente roda em São Paulo. Já tem mais de 500 membros e começou aí nessa salinha pequenininha. Hoje em dia já tem aí o suporte da Google e tomou proporções enormes. E estou começando o mesmo trabalho lá em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, na verdade, com esses encontros aí. A gente tenta fazer mensal, mas quando não dá, a gente faz 2 em 2 meses. Eu acredito que ainda não tem nenhuma iniciativa dessa no Nordeste, seria incrível, né? Então, se você tem interesse em fazer algo do tipo por aí, e quiser trocar uma ideia, precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, vai ser um prazer. E sintam-se mais do que convidados para, quando forem ou em Belo Horizonte ou em São Paulo, participar lá dos nossos encontros. Além disso, eu estou preparando esse novo produto aí, que é o Zen Angular, que vai ser relacionado a vídeos e cursos, treinamentos sobre AngularJS. Então, se você se interessa por algo do tipo,
Pode me seguir aí nas redes sociais que em breve vão ter novidades. Então, criando componentes em AngularJS. Vamos ao que interessa, né? Antes de mais nada, eu gosto de fazer essa analogia. Componentes são como peças de Lego, porque a gente usa os componentes em nossas aplicações, em nossos sites, em conjunto com outros, ou seja, a gente combina componentes para executar uma determinada tarefa, né? Basicamente, isso é desenvolver uma aplicação, né? A gente não desenvolve a aplicação toda de uma vez. A gente cria vários componentes que são altamente flexíveis, né? Eles se combinam com outros componentes, eles comunicam com outros componentes para desenvolver um sistema completo, uma aplicação completa. Então, vamos pegar aqui como exemplo um componente simples de abas, né? A gente tem aqui os títulos, né? One e two, e aí a gente tem o conteúdo da aba em questão sendo exibido aí. Tab 1, por exemplo, para a aba 1. E se eu clicar na aba 2, mostra a aba 2. Como que a gente está acostumado a fazer isso, né, no desenvolvimento front-end? A gente vai lá, faz uma marcação mais ou menos igual essa. Eu crio lá uma div com ID, uma UL com vários itens, né? Cada um desses itens vai ser aquelas abinhas, né, o título. E aí eu crio os fragmentos, né, que vão ser exibidos de acordo com com a aba que tiver selecionada naquele momento. E lá embaixo, se você for para o final do código aqui, meu cursor não está aparecendo, mas se você for lá para o final do código ali, tem uma tag script, né? E o que está acontecendo ali, basicamente, a gente está usando um plugin de jQuery para transformar esse markup todo aí em uma aba, para ele ter esse comportamento de aba, né, no final das contas. Bom, isso funciona, mas não é uma coisa muito trivial, vamos dizer assim, né? Esse código realmente tem alguns problemas. Além de ser bem acoplado ao DOM, né, ter aí IDs para referenciar os elementos e tal, ele tem uma marcação que não é muito semântica. Eu consigo saber que é um componente de abas olhando ali no ID dele, mas, bom, eu tenho uma lista, eu tenho algumas divs, não é algo que me diz, não é uma marcação que me diz que esse componente é um componente de abas. Então, imagina se a gente pudesse fazer algo desse tipo, né? A gente realmente falar, olha, eu quero aqui um componente de abas e dentro desse componente de abas eu quero falar como vão funcionar as minhas abas, cada uma delas, né? Então, cada um desses myPend aí é uma aba, no caso. Desculpa. Então, eu particularmente gostaria muito de poder escrever a minha marcação assim, né? Muito mais semântico, só de bater o olho eu consigo perceber que tem um componente de abas ali, não tem nenhum ID sendo especificado aí nesses componentes, e no final das contas ele vai acabar virando, né, a marcação que a gente viu lá no código anterior, ou algo parecido com aquela. Mas só de poder marcar a minha aplicação dessa forma, já traz uma certa produtividade, né? É muito mais fácil lembrar de digitar myTabs e dentro de myTabs eu ter vários myPane do que precisar repetir aquela UL ali com o link dentro, enfim. Então, o AngularJS permite a gente fazer isso, né? E, além disso, o AngularJS é um framework completo para desenvolver aplicações,
mas não dá para eu falar de tudo que o Angular tem hoje, então o nosso foco vai ser nas diretivas. Essa palestra é sobre diretivas AngularJS. As diretivas permitem a gente estender o DOM, estender o HTML, para criar componentes customizados, né? Ou seja, eu consigo criar um novo vocabulário, criar minhas próprias tags, meus próprios atributos HTML para identificar os meus componentes. Além disso, as diretivas no mundo AngularJS são o lugar ideal para manipular o DOM. Vou falar um pouco mais disso lá na frente. E o mais importante, elas se parecem com os Web Components, parecem muito com os Web Components, né? Principalmente com os Custom Elements, porque eu consigo realmente criar tags, criar atributos novos. Mas não é a mesma coisa. Tem diferenças, como por exemplo, os Web Components permitem a escrita de CSS com escopo. Né? Existe realmente o encapsulamento de CSS, JavaScript, e o AngularJS as diretivas do AngularJS não oferecem isso. Na versão atual, mas na 2.0 já existe o plano para suportar isso. Então, resumindo, né, as diretivas são muito parecidas com os Web Components, mas não são. A gente tem que tomar cuidado. Nem tudo que parece é. Tá certo? Então, vale a pena lembrar disso aí, né? Diretivas não são Web Components, apesar de parecer. Então, nossa agenda aí hoje, vamos falar sobre 3 coisas: como reutilizar suas diretivas, como reutilizar diretivas, né? Reutilizar e usar. Né? Primeiro nós vamos aprender a usar, para depois aprender a criar e depois a compartilhar as diretivas que você criou com a comunidade, né? Deixá-las disponíveis para download, para utilização pela comunidade. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira parte aí, vamos falar sobre reutilização de diretivas. Não reinvente a roda, né? A gente não quer, toda vez que vai começar um projeto novo e tal, ficar recriando as mesmas coisas, escrevendo todo aquele boilerplate para começar o nosso projeto, né? Então, tudo que a gente pode reutilizar, que é confiável, realmente melhora a nossa qualidade de vida, né, como desenvolvedor. Então, é óbvio, né? Mas é sempre bom lembrar que não tem necessidade de reinventar a roda. Então, a primeira coisa, antes de sair criando uma diretiva, dá uma olhada se tem no core do próprio AngularJS alguma diretiva que faz aquilo que você precisa. Como, por exemplo, se você precisa iterar numa coleção de itens, que é aquele famoso for each do PHP, né? Do Ruby, você pode usar a diretiva ngRepeat. Você não precisa ficar lá pensando em como fazer, né, para iterar na sua coleção ali, cuidando das particularidades, problemas de performance. O core do Angular já faz isso para você. Então, outro exemplo, se você precisar mostrar um código condicionalmente, um bloco condicionalmente, você pode usar o ngIf, né, para mostrar ou esconder uma parte da aplicação baseada numa flag, né? Se essa flag for true, eu mostro aquele bloco, se não, eu escondo ele. Então, antes de mais nada, dê uma olhada no core e vê se tem alguma coisa lá que resolve o seu problema. Se não, o segundo passo é procurar componentes de terceiros, né? Procurar se alguém na comunidade AngularJS já fez algo que resolva o seu problema, né? E resolva bem, vamos dizer assim, componentes bons. Então, um exemplo de bons componentes é o Angular UI. O Angular UI, na verdade, é um projeto imenso, com uma série de componentes dentro dele.
Então, por exemplo, ele encapsula as funcionalidades do Twitter Bootstrap, né? Aquele modal, componente de alerta e por aí vai. E além disso, ele cria outros componentes para a gente. Então, vamos só ter uma noção de como incluir o Angular UI no nosso projeto e utilizar, e como que a gente faz para utilizar ele. Então, antes de mais nada, a gente usa o Bower para instalar o Angular UI. Então, se você não souber o nome do componente que você está procurando, você pode usar esse comando search aí, que está na primeira linha. Depois que você se certificou do nome do componente, você vai lá dar um Bower install, nome do componente, -- save, para já salvar aquele componente no seu Bower JSON. E aí depois disso, basta incluir ele no seu index HTML lá, né, na tag script. E por fim, no seu JavaScript, onde você cria lá a sua aplicação AngularJS, você inclui o Angular UI como um módulo, como uma dependência da sua aplicação. Então, nesse caso aí, eu estou criando o módulo MyApp, que é o módulo da minha aplicação, e estou passando aí como argumento um array de strings, nesse caso só tem uma, que é o Angular UI. Depois que eu fiz isso, eu posso dar uma olhada lá na documentação do Angular UI, ver quais componentes, quais diretivas eu posso incluir agora lá no meu HTML, que elas simplesmente vão funcionar. Não tem mágica nenhuma, eu incluí lá o arquivo JavaScript, passei o Angular UI como dependência para minha aplicação, e a partir daí eu tenho acesso ao modal do Angular UI, componente de autocomplete, e por aí vai. E esses componentes realmente são muito bons, eles foram criados inclusive pelo atual líder do AngularJS 1.3, que é o Pete Bacon. Né? Então, realmente são componentes confiáveis. Mas, beleza, o Angular UI é muito famoso e tal, eu sei que eu posso usar ele. E se eu não souber? Né? Como eu vou saber se o componente que eu encontrei ali no GitHub ou no Bower é bom, eu posso confiar nele, posso usar ele na minha aplicação? Não tem bala de prata, eu uso três critérios aqui, então eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles é se aquele componente é coberto por testes unitários. Isso daí já é uma garantia de que o código é confiável, né? Ele é testado automaticamente. Então, se todos os testes estão passando e os testes foram bem escritos, já é uma garantia de que o código daquele componente é bom. O segundo e mais importante para mim é a questão da documentação. Se o componente é bem documentado, né? E se a documentação realmente é clara, né? Porque não tem nada pior do que você ter um problema com o componente e não ter onde recorrer, não ter uma documentação para ler, ter que realmente entrar no código-fonte daquele componente e entender como ele funciona para conseguir realizar a sua tarefa. Então, a documentação também é muito importante. Mais importante, na minha opinião. E por último, se ele segue algumas melhores práticas de criação, que eu vou falar na segunda parte, que é sobre como criar os seus componentes, eu vou falar de algumas melhores práticas. E onde eu encontro esses componentes? Basicamente em dois lugares. No Bower, que é, vamos dizer assim, a fonte da verdade, né? A maioria dos componentes estão lá no Bower, você pode ter certeza. E também tem um site chamado Angular Modules, a URL dele é ngmodules.org. E essa galeria de módulos utiliza o Bower, na verdade, né? Então ele pega lá do registro do Bower os componentes, e eles precisam ser cadastrados manualmente pelo criador lá na galeria.
E é legal porque o pessoal realmente vota quais são os componentes que eles mais gostam, né? Eu vou abrir aqui rapidinho. Olha lá, por exemplo, o Angular UI aqui está ranqueado como o módulo que a comunidade mais usa, né? Porque eles vieram aqui, falaram que eles usam o módulo e tal. Consigo buscar aqui pelo que eu estou procurando. Então, por exemplo, eu vou procurar um módulo de autenticação. Aí eu já encontrei aqui alguns, né? Então, a ideia é essa aí, né? Primeiro, olhe no Bower. Pode olhar no Angular Modules, né? Lá tem essa interfacezinha mais agradável para você procurar os seus módulos, mas todos eles estão no Bower. Então, o Bower tem todos e o Angular Modules tem alguns. Então, o Bower aí continua sendo a fonte da verdade. Nossa lição, então, é: não reinvente a roda. Primeiro, dá uma olhada lá no core, ver se tem algo que resolve o seu problema. Se não tiver, dá uma olhada na comunidade, ver se alguém já fez aquilo, porque não tem necessidade de fazer tudo de novo. Caso você ache que possa ser melhor, contribua com o módulo que já existe, né? Todo mundo sai ganhando. Segundo passo, aprender a criar os nossos componentes. As nossas diretivas. Então vamos começar aqui com o Hello World, né? Aquele exemplo mais simples de todos. Antes de mais nada, crie um módulo separado para suas diretivas. Isso daí é uma boa prática, se falando de AngularJS, não só para criar as suas diretivas, quanto para os seus controllers, quanto para os seus services, filters e por aí vai. A ideia é que para toda funcionalidade você tenha um módulo. Nesse caso aí eu crio um módulo para MyDirectives para fins de exemplo. Mas não é uma boa ideia colocar todas as diretivas dentro desse módulo. O ideal é que você separe realmente por funcionalidade, como por exemplo, eu vou criar um módulo de autenticação. Aí eu vou lá, defino o meu módulo de autenticação, e aí eu posso ter, por exemplo, duas diretivas. Uma diretiva para login com Facebook e uma diretiva para login com Google+. Mas aí, em outra parte da minha aplicação, eu vou ter uma diretiva de modal. Essa diretiva de modal pode ficar tranquilamente dentro do módulo modal, né? Então, a ideia é essa. É importante separar em módulos. E isso vai facilitar o compartilhamento, né, do seu código. Como ele já está separado em módulos ali, basta você, depois, lá na frente, compartilhar o seu módulo. Então, depois que você criou o seu módulo, agora você vai incluir ele na sua aplicação. Então, a sintaxe é a mesma aí, né? Eu estou criando agora o módulo MyApp, e eu estou passando MyDirectives como dependência, assim como eu fiz com o Angular UI. Se eu quisesse usar o Angular UI junto com MyDirectives aí, era só colocar uma vírgula e passar o Angular UI também para esse array de dependências aí. Bom, feito isso, agora vamos para o código da diretiva de verdade. Repara que na primeira linha aí, eu tenho um Angular Module de novo, só que agora eu não passo um array de dependências para ele, porque essa é a forma de recuperar um módulo que já foi criado. Então o módulo MyDirectives já foi criado, agora eu vou criar uma diretiva dentro dele. Era isso que eu estava falando. Quando eu crio um módulo, depois eu consigo anexar diretivas, controllers, filtros, serviços naquele módulo. Então é isso que eu estou fazendo. Estou executando aí o método directive, que vai criar a diretiva myGreet. E aí essa diretiva vai ter uma função de criação que retorna um objeto. Esse objeto é chamado DDO, que é o Directive Definition Object. E aí dentro desse objeto eu passo algumas propriedades e métodos que vão definir a minha diretiva.
Nesse caso aí eu estou passando um restrict depois eu falo mais desse cara, e eu estou passando um template Hello World. Então, para utilizar essa diretiva, tudo que eu tenho que fazer é chegar lá no HTML e passar myGreet. Repara que no JavaScript está escrito camelcase, camelcased, e no HTML está separado por traço. O Angular já faz essa conversão automaticamente. E eu vejo várias pessoas perguntando, por que minha diretiva não está funcionando? Às vezes é só esse detalhe do nome que a pessoa esqueceu. Então vale a pena prestar atenção nesse cara aí, né? Na hora de colocar o nome da diretiva, lembra que no JavaScript é camelcased, no HTML é separado por traço. E aí, na hora que eu uso myGreet lá no meu HTML, ele vai mostrar Hello World. Bem simples, né? Não tem segredo nenhum aqui. Para a tag template, eu também posso passar nessa propriedade template aí, ao invés de passar template, eu posso passar template URL e passar um arquivo HTML separado para não ter que ficar escrevendo HTML aí dentro de uma string JavaScript, que não é nada confortável, né? E difícil de manter, etc. Bom, então vamos falar agora de algumas boas práticas. Primeira delas é a questão da convenção de nomenclatura. Bom, vocês repararam aí que eu criei a diretiva myGreet. E lá no início, quando eu fui mostrar a diretiva de abas, eu criei myTabs. Isso porque eu criei um prefixo único para as minhas diretivas, para evitar conflito com futuras tags HTML, como por exemplo a tag dialog. Há algum tempo atrás ela ainda não existia, mas hoje em dia já existe a tag dialog no HTML. Então imagina se eu tivesse criado uma diretiva Angular que chama dialog. Eu ia ter conflito com a tag. É por isso que a gente cria esse namespace, né, com um prefixo único para suas diretivas. Uma outra boa prática é não usar o prefixo ng, já que o core do Angular já utiliza, né, e nenhum outro conhecido. Então, por exemplo, você não vai usar UI, né, porque já existe o Angular UI. E é uma convenção da comunidade, o mais comum de se ver é utilizar prefixos de duas letras, né, como por exemplo ng, UI. Eu estava trabalhando há um tempo atrás numa aplicação chamada Wealth Management, aí o prefixo era WM e por aí vai. Então a boa prática aí é seguir essa convenção de nomenclatura, criar um prefixo único. Beleza? Bom, sobre as formas de invocar as diretivas. Você pode invocar elas como atributos, usando restrict A. Então lembra daquele restrict da diretiva de Hello World? Ele serve para falar como eu vou invocar a minha diretiva. Então posso invocar ela como atributos, como elementos, passando restrict e ambos passando restrict AE. Eu também tenho a possibilidade de definir como comentário e como classe. Mas o comentário só é suportado por causa do IE8, que nem é browser. Então pode desconsiderar essa questão de usar a diretiva como comentário, invocar ela como um comentário. E como classes, eu não recomendo porque você pode confundir com as classes que você coloca por fins de estilização do seu aplicativo. Então, na maioria dos casos, você vai querer usar ou atributo, ou elemento, ou ambos. Agora vamos fazer um Hello World de verdade, deixar as coisas mais interessantes. Eu tirei o Angular Module aí de cima, só para deixar o slide mais breve. E aí, depois eu crio um controller dentro do meu módulo. Estou criando aí myController. E eu estou definindo uma propriedade no escopo, que é person.
Então, person vai ser igual a Ciro. E aí, depois eu vou criar minha diretiva myGreet, da mesma forma que antes, só que agora eu estou usando aqui essa sintaxe de duplas chaves. Para quem não conhece o Angular ainda, essa sintaxe é a sintaxe de uma expressão AngularJS. É bem parecido com a do handlebars aí, né? Mas você pode usar isso no arquivo HTML mesmo. E aí, o que vai acontecer? Na hora que eu utilizar essa diretiva dentro de MyController, ele vai mostrar Hello Ciro. Legal, mas qual que é o problema disso? Em nenhum lugar myGreet fala que ela precisa de person. Ela precisa ter uma person no contexto dela, no escopo dela. Então, como eu inseri ela dentro de MyController, que tem person definido, ela vai funcionar direitinho. Mas se eu inserir em outro contexto que não tem uma person definida no escopo, a minha aplicação vai quebrar e não vai dar erro nenhum. E eu vou acabar demorando um tempo para entender por que não funcionou. Então existe uma hidden knowledge, um conhecimento escondido nessa diretiva. Como que a gente melhora isso? Utilizando escopo isolado, que é uma das minhas features favoritas nas diretivas. O que o escopo isolado permite a gente fazer? Então eu tenho o mesmo código que anteriormente, só que agora eu inseri essa última linha aí. Scope é um objeto que tem uma propriedade person definida para string arroba. O que isso faz? Isso isola o escopo da minha diretiva, ou seja, ela não vai ser mais influenciada pelo contexto que ela foi inserida, né? Ela que vai controlar isso, e explicitamente. Então lá no HTML, agora eu vou ter person. Eu tenho que passar person como um atributo aí para dentro da minha diretiva, para ela entender quem é person de fato. E se eu não passar, aí sim o Angular vai disparar um erro e eu vou entender que faltou passar uma person para minha diretiva. Aí eu estou passando person lá como uma expressão, né? Aqui embaixo. Esse aqui deu highlight agora. Eu estou passando person como uma expressão para myGreet. E quem vai ser essa person aqui? Aqui eu defini lá no MyController. Então, agora eu estou passando a person de MyController para dentro da minha diretiva. Isso aí resolve a questão da hidden knowledge, né? Então, o escopo isolado, além de conseguir definir como arroba, eu posso definir como igual e comercial. Para que servem esses três caras? O arroba é o bind top-down. Então, como no exemplo anterior aqui, eu estou passando do controller para dentro da diretiva um valor, certo? Mas se eu alterar esse valor dentro da minha diretiva, o meu controller não vai refletir a mudança, porque o escopo da minha diretiva é isolado. Se eu quisesse manter as duas sincronizadas, eu usaria o igual. O igual, então, é o two-way data binding no escopo isolado. E o e-comercial serve para conseguir executar um método em um contexto diferente do contexto da diretiva. Então, eu falo para a minha diretiva como ela vai executar um método, como ela vai executar alguma ação. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, vou passar aqui para o navegador. Estou com um exemplo aqui aberto. Então, eu criei essa diretiva aqui para mostrar para vocês. Basicamente, é um componente de alerta do Bootstrap lá. Eu peguei o CSS do Bootstrap e criei o JavaScript aqui por minha conta. Então,
O que que acontece aqui? Quando eu clico no xizinho, ela fecha. Quando eu clico em show, eu mostro a diretiva de novo. O mais legal é que eu tenho vários tipos de diretivas, né, de alertas. Nesse caso aqui é um alerta de informação, mas eu poderia passar aqui danger, warning, success. Então eu estou passando o tipo da diretiva como um atributo aqui para minha diretiva myAlert. E aí eu também passo para ela o método close. E eu estou definindo aqui, usando uma diretiva do core, relembrando lá o primeiro passo, né? Eu estou usando a de hide para esconder esse componente baseado no valor de closed. Então vamos ver como fica o JavaScript dessa diretiva. Eu estou criando myAlert aqui. MyAlert vai retornar restrict EA, eu poderia colocar só E aqui, porque eu estou usando ela como um elemento. Eu tenho esse transclude true, não preocupa com ele por enquanto. Estou definindo o HTML da minha diretiva nesse alert.html, o template dela. E aí eu defino aqui no meu escopo isolado um tipo que está como igual, mas poderia ser arroba, já que o tipo não vai mudar, e um método close. Repara o seguinte, logo que eu troquei aqui de igual para arroba, a diretiva parou de funcionar. Porque aqui, na hora de utilizar ela, quando eu estou utilizando o bind top-down, eu tenho que usar uma expressão para falar que no escopo do meu controller, myController aqui, eu quero o valor de type. Se eu passar dessa forma, eu estou falando que eu quero uma referência para a variável type. Então, o two-way data binding funciona via referência. O bind top-down funciona via expressão. E aí, eu estou passando aqui no meu controller qual que é o tipo. Então, se eu trocar aqui para danger, por exemplo, ele já vai trocar para danger lá. Se eu trocar para success, ele já vai trocar aqui a minha diretiva. E aí eu tenho outras propriedades definidas aqui, como, por exemplo, o método close. O que que o método close faz? Seta o valor de closed para true. E o show seta ele para falso. Aí o que que acontece? Se eu vier aqui no meu alert.html, no template da minha diretiva, eu vou ver onde que cada um desses caras aqui estão sendo utilizados. Cada uma dessas propriedades definidas no escopo isolado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o type, né, que vai simplesmente colocar uma classe no HTML. Eu uso o type aqui também para falar qual que é o role, né, do meu componente de alerta. Aí eu tenho um botão aqui, né, button type com uma classe close, e aí eu uso uma diretiva do core novamente aqui, ngClick, para executar o método close. Onde esse método close está sendo definido? Aqui, eu passo a referência para ele para ser executado aqui, dentro de myAlert, e aqui, onde eu utilizo a diretiva, eu estou falando que eu quero close, esse close aqui, que é definido lá no meu controller. Então, o que que vai acontecer? Na hora que eu clicar no X, ele vai trocar closed para true. Na hora que eu clicar em show, ele vai trocar o closed para falso. Só isso. Então, acredito que deu para sacar aí como funciona o escopo isolado. Então, sobre o escopo isolado, os benefícios. Primeiro, permite a reutilização das diretivas, permite que elas virem realmente peças de Lego, né? Que elas funcionem exatamente da forma que a gente espera, independente do contexto. Então, o escopo isolado garante a integridade da minha diretiva
e oferece essa API simples e poderosa, né? Via atributos HTML, para a gente conseguir tanto fazer o bind top-down, quanto two-way data binding, e a questão de executar métodos de contextos diferentes via a nossa diretiva. Então, assim, a gente consegue fazer com que a nossa diretiva funcione de forma diferente, de acordo com cada contexto que ela foi inserida, mas que ainda assim ela funcione da forma que a gente espera, né? A gente garante a integridade. Nossa diretiva não vai sair modificando o escopo de onde ela foi inserida, e o escopo de onde ela foi inserida não vai atrapalhar o funcionamento interno dela. Bom, ainda sobre criação de diretivas, vamos falar sobre as fases de compile e link. Toda vez que a gente cria uma diretiva, ela tem duas fases, basicamente. A fase de compile, que é onde o Angular entende aquela tag nova e cria a nossa diretiva. E a gente tem a fase de link, que é onde a gente cola o escopo, a gente dá um escopo para aquela diretiva, cria um escopo e linka esse escopo na nossa diretiva, que já foi compilada. Então, lá na fase, usar as diretivas, né, é a forma mais adequada de manipular o DOM quando a gente está falando de AngularJS. Então, lá na fase de link, a gente tem acesso ao escopo da nossa diretiva, inclusive o escopo isolado dela, ao elemento, ao nó de DOM referente àquela diretiva e a todos os atributos que foram passados para aquela diretiva. E aí eu consigo manipular o DOM à vontade, fazer basicamente tudo que eu quiser aqui dentro. Né? Criar listener para eventos e modificar o escopo baseado nisso, assistir propriedades, enfim, consigo fazer. É um lugar ideal para manipular o DOM. Então, a boa prática que a gente tira daqui é: não manipule o DOM em nenhum outro lugar a não ser dentro das diretivas. Ou na fase de compile, que é antes de existir o escopo, ou na fase de link, que é depois que o escopo foi criado. Agora, um bônus: transclusão. Foi algo criado, essa palavra nem existe, foi criada aí pelo time do Angular. O que é esse conceito de transclusão? Imagina que você comprou lá um porta-retrato ou uma moldura de um quadro, mas você não pode colocar o quadro ou a foto que você quer dentro dessa moldura. Você tem que usar aquele que já veio, né? Então você foi lá e comprou um porta-retrato, veio com a foto da Hebe. Você não pode trocar e colocar a foto sua e da sua namorada. Você tem que usar aquela foto da Hebe. Então, não é essa diretiva de porta-retrato não é muito boa, não funciona para a gente. Como, por exemplo, uma diretiva de modal, ou uma diretiva de abas, ou uma diretiva de alerta. Não faz nenhum sentido eu ter uma diretiva de alerta onde eu não posso falar qual que é a mensagem de alerta. Quem fala é a diretiva. Né? Então tem que ter alguma forma de eu conseguir passar um conteúdo HTML para ser usado dentro daquela diretiva. E é para isso que serve a transclusão. Então vou mostrar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Vou usar esse mesmo exemplo aqui, ao invés de usar o exemplo de abas, já que ele é mais simples. Então repara que aqui eu criei uma propriedade transclude true. E fazendo isso, eu falo que minha diretiva vai fazer transclusão. E aí, a forma de usar é basicamente passar o HTML que eu quero para dentro da diretiva. Então, eu uso a minha diretiva aqui, myAlert, e dentro dela eu passo um pouco de HTML que vai ser exibido dentro dela. Onde vai ser exibido? Onde eu colocar no meu template, né, no template da minha diretiva, ou seja, a diretiva alert aqui
tem um template alert.html, eu estou colocando o ng-transclude aqui dentro dessa div, e aí todo aquele conteúdo HTML vai entrar dentro da área demarcada. Então, se eu aumentar aqui um pouquinho, eu vou ver que eu tenho lá o ng-transclude e o meu HTML entrou exatamente da forma que eu queria dentro desse espaço. Assim funciona a transclusão. Bom, a lição é: componentes devem ser reutilizáveis, utilizando escopo isolado, as convenções de nomenclatura, né? Manipulando o DOM sempre na fase de compile ou de link. E, bom, é importante também testar unitariamente e documentar suas diretivas. Infelizmente o tempo é curto, não dá para falar sobre tudo isso, mas é sempre bom ter em mente que os componentes devem ser reutilizáveis, né, como peças de Lego, e seguir essas melhores práticas de criação. Agora, para finalizar, vamos aprender a compartilhar esse trabalho de volta com a comunidade. Passo simples. A primeira coisa é criar um repositório público. Você pode usar o GitHub, Bitbucket, o que você preferir. O GitHub é o mais famoso. Então você vai lá, cria um repositório público, executa um Bower init para criar o seu Bower JSON lá para o seu componente. Criando esse arquivo Bower, você cria o seu componente, normalmente. Eu recomendo utilizar esse generator de Yeoman aí que eu criei, porque ele já vem com suíte de testes configurada, teste unitário, teste end-to-end, já vem com live reload, JS hint, ou seja, todo o ambiente de desenvolvimento preparado para você não perder tempo e logo escrever o seu componente, tá certo? Depois que você criou o seu componente, basta voltar na linha de comando e executar um Bower Publish. Feito isso, é só partir para o abraço, contar para os seus amigos que você criou um componente incrível, compartilhar com a comunidade, e é isso. Agora é sua vez. Aproveite aí esse conteúdo. Espero que tenha valido a pena ficar acordado até um pouquinho mais tarde, nessa segunda braba aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Isso aí, Ciro. Valeu. O Wilson caiu, então vou assumir aqui a sessão de perguntas e respostas. Em primeiro lugar, vocês estão me ouvindo aí? Você está me ouvindo, no caso? Eu estou te ouvindo. Beleza. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, deixem lá no YouTube, no canal do YouTube, e a gente vai olhando aqui e vai atualizando. Como a gente tem um leve feedback do que eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo aí, a gente vai esperar um pouquinho que vocês possam lá as perguntas de vocês. Mas a gente já tem duas aqui. A primeira é do Josh Jefferson. Ciro, ele está te perguntando, tenho que necessariamente usar o Bower para usar os componentes? Para usar os componentes, você não precisa utilizar o Bower exatamente. Você pode fazer o download do script. Se você incluir o script